Finalmente chegou o momento que eu tanto esperava. O domingo, a reunião, minha iniciação, meu próximo passo em direção à solução de todas as minhas dúvidas e também rumo a mais sucesso e mais realização. Minha escalada em direção ao topo da pirâmide estava cada vez mais empolgante. Meus pensamentos eram todos voltados ao que estava para acontecer. Acordei cedo e passei as primeiras horas do dia agitado, procurando meios de ocupar a minha mente para não ter de ficar olhando para o relógio, vendo os segundos passarem. Tinha desmarcado todos os compromissos para aquele domingo. Desliguei meu telefone. Não queria que nada, nem ninguém, me atrapalhasse ou desviasse meus pensamentos do que estava para acontecer. Depois de estudar o livro de regras da sala, entendi que a iniciação no 3º grau era a verdadeira aceitação na sociedade. Era o que abriria as portas para o conhecimento dos segredos e mistérios por trás do poder que regia a nossa sociedade. Eu já tinha ouvido falar sobre rituais de iniciação em sociedades secretas. Alguns deles pareciam ser assustadores e até mesmo humilhantes. O livro da sala não trazia nenhuma informação detalhada sobre este ritual, e ninguém havia me contado nada a respeito do procedimento. Tudo isso me deixava um pouco ansioso e, ao mesmo tempo, curioso quanto ao que eu precisaria me submeter. Porém, eu sabia que todos os que faziam parte daquele grupo já tinham passado por esta mesma iniciação. Era o único caminho, o portal de acesso. Antes de ir para a sala, naquele dia, eu havia pensado bastante tempo em tudo o que acontecera nos últimos anos, especialmente nos últimos meses de minha vida. Em meio às lembranças, me dei conta de algo que me fez voltar a ter medo. Eu tinha sido ameaçado em Los Angeles. Eles deixaram claro que se eu prosseguisse, Sofia estaria em perigo. Fiquei tranquilo quando o conselheiro mestre me garantiu que eles já tinham resolvido o problema das ameaças. Em seguida, Sullivan, que tinha me ameaçado, me procurou para se desculpar. Será que a solução, referida pelo Sr. Bonnet, quanto às ameaças, tinha a ver com Sullivan e não com Los Angeles? Se isso for verdade, Sofia ainda corre perigo. Meus pensamentos começaram a me torturar. Somando-se a isso, estava o forte sentimento de culpa pelo que havia acontecido em Londres. Eu nunca tinha atirado em ninguém antes. Entretanto, mesmo com todas as dúvidas e temores, segui em frente sem dizer nada a ninguém. Chegando à sala, encontrei com alguns dos membros que me aguardavam na sala de entrada. Os demais já estavam dentro da sala. Trouxeram uma beca preta com detalhes bordados em dourado. Eram ramos e folhas na frente e nas bordas. Vesti sobre meu terno. Fui levado às portas de entrada da sala. Ali já estava um homem, que permaneceria todo o tempo em pé, segurando um estandarte. Este era o guardião, responsável por mostrar o caminho aos iniciados e impedir a entrada de qualquer pessoa durante a cerimônia. Mark veio falar comigo. Andy, estou feliz pelo seu progresso. Obrigado, Mark. Está tudo bem com você? Sim, só um pouco nervoso por não saber o que vai acontecer. Não se preocupe. Eu também passei por isso pouco antes de trazer você aqui pela primeira vez. Toda esta cerimônia tem seu significado. Cada detalhe foi criado com um propósito e faz parte de uma longa tradição, que vem de tempos muito antigos. Estes detalhes foram introduzidos pelos nossos fundadores e são baseados em rituais milenares. O fato de você não saber o que acontecerá faz com que a experiência seja mais real e tenha um efeito mais significativo. Estarei lá dentro esperando por você. Mark me deu um abraço e entrou na sala por uma porta lateral. Passados alguns instantes, um dos membros se aproximou de mim com uma caixa preta. Outro membro abriu a tampa e tirou de lá um par de luvas pretas que vesti. Havia também ali uma pequena ampulheta de ouro, que foi posta entre minhas mãos unidas, e uma fita vermelha, que foi usada para atar meus punhos. Em seguida, tirou da caixa uma faixa preta que usou para me vendar. Ouvi um deles dizendo que estávamos prontos. As grandes portas da sala foram abertas. Fui guiado para dentro, sendo puxado por uma das pontas da fita vermelha que amarrava meus punhos. Tive uma sensação estranha. Estando vendado, sem poder ver onde meu próximo passo estava me levando. Segui o meu guia ao redor da sala até pararmos. Ouvi a voz do nosso conselheiro mestre bem à minha frente. Andrew Marshall, repita minhas palavras. Hoje,
Entrego minha vida a serviço desta sociedade e ao Deus que ela representa. Repeti e o Sr. Bonnet prosseguiu. Entrego o meu tempo, o maior bem que possuo, para ser utilizado para o bem da humanidade por meio das ordenanças estabelecidas dentro desta sala. Repeti e o Sr. Bonnet pediu para eu abrir as mãos e entregar a ampulheta a ele. Agora estou liberto da ignorância e das trevas que imperam neste mundo. Todo o conhecimento me está aberto como um livro. Estou livre para obedecer. Enquanto eu repetia estas palavras, o Sr. Bonnet desamarrava a fita vermelha que atava meus punhos. Posso ver a luz que ilumina este mundo. Já não estou mais em trevas. Sou um iluminado. Meus olhos foram desvendados. A sala estava na penumbra, iluminada apenas por algumas velas que estavam no alto de 3 colunas. Eu estava bem ao centro do piso quadriculado em preto e branco, diante do enorme armário de madeira que estava aberto. O que vi naquela noite, jamais esquecerei. Diante de mim havia um trono muito grande, no qual estava sentado alguém que usava uma máscara branca e tinha a cabeça coberta por um gorro. De ambos os lados do trono estavam os conselheiros, que eram 10. Ao meu redor, em forma de círculo, estavam todos os outros membros iluminados da sociedade. Todos usavam becas pretas com bordados de cores e motivos diferentes. Também usavam chapéu. Atrás do trono, sobre a estante dentro do armário, havia uma série de objetos de ouro e prata. Todos símbolos religiosos de vários povos e culturas, tanto modernos quanto antigos. Pude ver várias estátuas de divindades orientais, greco-romanas e cristãs. Bem no meio, no alto, logo atrás do trono, havia uma pirâmide, e acima um grande sol de ouro que continha no centro uma estrela de 5 pontas dentro de um círculo. Um dos conselheiros veio diante de mim e recitou um longo texto em latim. Outro fez o mesmo em outra língua que desconheço a origem. Havia um cheiro de incenso no ar, que vinha de 2 turíbulos pendurados em cada parede ao lado. Então fui convidado a me ajoelhar diante do trono. Andrew Marshall, curve-se diante daquele que representa Deus entre nós, disse o conselheiro mestre. Repeti um voto de fidelidade e lealdade à sociedade. Assim que terminei a última frase, um conselheiro trouxe uma caixa preta, como a primeira, e abriu. O conselheiro Dobson tirou um grande colar dourado de dentro da caixa e colocou sobre meus ombros. Em seguida, outro conselheiro colocou um chapéu sobre minha cabeça. Tudo era muito solene. Havia um ar de reverência e adoração em tudo o que era feito. Ainda ajoelhado, vi a pessoa que estava no trono se levantar e se aproximar de mim. Ele usava uma batina vermelha, parecida com as dos cardeais católicos. Sobre ela, uma capa também vermelha, com o gorro que cobria sua cabeça. Ele veio até onde eu estava, estendeu a mão e disse, com a voz abafada pela máscara: Este é o anel do poder, símbolo de autoridade sobre todas as sociedades do mundo. Se és fiel, beije-o. Beijei o anel. Estenda suas mãos. Estendi meus braços e ele retirou minhas luvas. O conselheiro mestre veio com uma outra pequena caixa de onde ele tirou um anel. Com este anel, te confiro o 3º grau. És agora um iluminado, um irmão entre nós. O anel foi colocado no meu dedo indicador. O homem que usava a máscara me pegou pelos braços e me pôs de pé. Aproximou-se, olhou nos meus olhos pelos pequenos orifícios da máscara e disse: Eu sou o homem na sala. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.